Olá a todos, uma boa noite na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que prazer e que satisfação podermos estar aqui no culto da família, hoje à noite para falarmos da palavra do Senhor, para orarmos, para louvarmos a Deus. Fique ligado conosco nesta noite. Deus tem uma palavra de vida, Deus tem uma palavra de esperança, uma palavra de vitória para a sua vida e para o seu coração. Que Deus te abençoe grandemente nesta noite. Nós vamos estar, neste momento, fazendo uma oração inicial e, em seguida, estaremos cantando louvores ao Senhor. Vamos orar conosco. Se você tiver uma harpa, você já pode pegar uma harpa também para, juntamente conosco, estarmos adorando ao Senhor. Meu Senhor, obrigado por estarmos em cada lar, em cada família, nesta noite. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, abençoe a cada um que estará vendo, assistindo e ouvindo este culto e as mensagens que serão proclamadas nesta noite, Senhor, através do louvor e através da pregação da palavra do Senhor. Abençoa todos nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Muito bem, nós vamos estar então adorando o Senhor com hinos da harpa cristã. Continue conosco e vamos adorar ao Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós cumprimentamos a todos com a paz bendita de Jesus. Você tem a oportunidade nesta hora de glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus com o hino de número 46. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Esforrados já os negros batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Que sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar cantando, glorificando. O
o hino de número 178, que fala da paz gloriosa de Jesus Cristo, a perfeita paz só em Jesus. Crendo em Cristo Jesus vim obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoite meu ser tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz insondável como um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz inefável de Deus que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dá alento à alma, também tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, e nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Aleluia. Engrandecido é o teu Vamos nome. continuar adorando o nome do Senhor com o hino da harpa de número 323. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão brotos já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o seu dom de Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu, qual nos dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o seu dom de Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhes ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai vossos olhos para o seu dom de Jesus virá. Levantai,
arrebatado eu pro céu quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera, levantai os vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para o céu onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muito bem, que prazer podermos adorar o Senhor. É bom cantarmos hinos de louvores a Deus, porque Deus é digno de ser adorado, de ser glorificado o nome do Senhor. Nós adoramos porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. Se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, por favor, acompanhe a leitura da palavra de Deus, leia juntamente conosco. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia, os de Jerusalém, iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com Espírito Santo. Graças a Deus. Vamos orar? Bendito és tu, Senhor, te agradecemos pela leitura de tua maravilhosa e gloriosa palavra. Senhor, obrigado, Senhor, porque a tua palavra é poder, a tua palavra é forte, a tua palavra, ela nos abençoa. Meu Senhor, abençoa cada um dos nossos irmãos, de todos aqueles que estão nos assistindo e nos acompanhando nesta noite, neste culto. Senhor, continua conosco. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, nós vamos então estar agora, neste momento, adorando ao Senhor com mais hinos e louvores a Deus. Estaremos entoando louvores e continuando adorando o Senhor. Fique conosco. Deus tem uma palavra, Deus tem uma bênção para a tua vida. Vamos lá, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Vamos continuar adorando o nome do Senhor, que Ele é digno de toda adoração nesta noite. Amém? Agradecer pelo bem que fizeste a mim. Não merecedor, mas provastes o seu amor
amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar tudo que sou e o que eu devo ser. Eu devo tudo a ti. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue lavou-me, seu poder resgatou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, sua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber no Calvário, irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me, seu poder resgatou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite também nós cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. Estamos alegres e felizes por essa rica oportunidade, aleluia, de poder também entrar dentro do seu lar juntamente como a igreja para adorar o nome do Senhor Jesus, aleluia. Só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração, aleluia. Elevarei meus olhos para os montes, olharei, do Senhor virá o meu socorro, me esconderei nas asas de Deus, seu amor é grande, sempre acolhe os seus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, e ajuda do céu vem.
seus inimigos envergonhados serão quando lá da glória Deus te exaltar. Não dê ouvidos, não, não, ao vil tentador que faz de tudo pra você parar. Levante agora a tua voz, clame forte ao Senhor, Ele pode te livrar. Só Ele tem a solução, o domínio e poder. Falta pouco pra você vencer. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho eu tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem as mãos, a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Graças a Deus. Muito bem, depois de nós termos louvado ao Senhor, de termos orado inicialmente e pedido a presença de Deus para que Deus abençoe a nossa vida. Que neste momento, Deus, que Ele abençoe a tua casa, que Ele abençoe a tua família, por meio da ministração da palavra do Senhor nosso Deus. É um momento importante, um momento especial em que nós vamos compartilhar o texto da palavra de Deus e certamente Deus tem algo a falar ao teu coração, à tua vida. Deus tem algo para você. Glórias ao nome do Senhor. O texto que vamos ler está registrado no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo de número 1. Nós iremos ler apenas o versículo de número 1. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Graças a Deus. Essa porção bíblica, amado e querido, está registrada neste homem de Deus, o evangelista Marcos, que nos traz o relato da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem era Marcos? Marcos não era um dos 12 discípulos. Porém, Marcos foi contemporâneo e viveu na época de nosso Senhor Jesus Cristo. E a tradição da igreja e a palavra de Deus vão nos revelar que Marcos é considerado como o intérprete do apóstolo Pedro. Provavelmente, os milagres e os relatos registrados em Marcos são provenientes das experiências do apóstolo Pedro e também de Marcos, que vivia na época em que Jesus esteve aqui nesta terra. A Bíblia vai nos dizer, amados, que a casa de Marcos, ele é conhecido na Bíblia como o nome de João Marcos. Na sua casa, ele era de Jerusalém, e na casa de Marcos, no princípio da igreja cristã, no primeiro século, na casa dele os cristãos se reuniam e oravam, e ali eles compartilhavam das bênçãos do Senhor. Isto é muito importante, isto é muito significativo, porque o Evangelho, porque a palavra de Deus, porque o cristianismo estava tendo início naquele período, naquela época, que era um período difícil, um período turbulento da história dos israelitas e dos judeus.
mas eles tiveram o privilégio, meus queridos, sim, o privilégio de serem alcançados, de poderem viver na época em que Jesus estava aqui e de terem sido agraciados com os discursos de Jesus, os milagres, as pregações, os ensinamentos que Jesus ofereceu a todos aqueles naquele tempo. Então, amados, nós vemos que estes homens, muitos deles não eram tão importantes, tão significantes diante da sociedade, mas para Deus, todos os homens, Deus ama todos os homens e a todas as criaturas. E é claro, certamente, aqueles homens tinham o amor de Deus em seus corações. E na nossa casa, quando nós reconhecemos a Deus, quando um dia nós temos uma experiência com Deus, na nossa casa nós também temos o privilégio de nos reunirmos em nossas casas, em nossa família, e podermos falar de Deus. E hoje nós temos também a igreja do Senhor Jesus, o local onde o povo de Deus vai ali e se reúne, e adora, e canta, e nós recebemos também a palavra do Senhor nosso Deus. O interessante é que Marcos, ele é considerado como intérprete de Pedro, mas também Marcos teve o privilégio de ser um cooperador da obra de Deus, que ajudou o grande apóstolo Paulo e também a Barnabé em suas viagens. Então, era alguém que sabia, que conhecia a palavra de Deus, que teve experiências gloriosas da parte do Senhor. E este homem teve o privilégio de ter todas essas experiências na vida dele. Talvez você tenha tido muitas experiências na sua vida, viagens, quem sabe, com seus amigos, ou talvez foram experiências tristes na sua vida, alguma perca de algum familiar, algum prejuízo, algo triste que ocorreu na sua vida, ou na vida de algum familiar seu. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite, que você pode ter uma experiência com Deus. Sim, você não está... você não está tão distante de Deus como você acha que pode estar. Deus, ele pode estar em todos os lugares, na nossa casa, no nosso trabalho, quando estamos dirigindo um carro, como quando estamos andando de bicicleta, ou mesmo em uma pescaria, não importa, meu querido. Deus, ele tem uma experiência para compartilhar contigo, e a experiência de Deus é Ele estar na tua vida, Ele está próximo de você, Ele está com você, com a sua vida, com a sua família. E Marcos teve essas experiências. E os comentaristas bíblicos são enfáticos em dizer, dos 4 evangelistas, cada um deles tinha um propósito específico. O evangelista Mateus, que era judeu e que era um dos 12 apóstolos, escreveu o seu evangelho aos judeus na época de Nosso Senhor. Tanto que ele começa com a genealogia de Cristo, falando sobre a descendência e a ascendência de Nosso Senhor Jesus Cristo, para testificar aos judeus daquele tempo que Jesus era o Filho de Deus, mas também era o filho de Davi. A ênfase do Evangelho de Marcos, meu querido, a ênfase, o que está revelado para nós no Evangelho de Marcos é que Jesus está constantemente em ação, fazendo milagres. Uma das palavras que ocorre várias vezes no Evangelho de Marcos, provavelmente mais de 40 vezes, é e imediatamente, ou seja, Jesus imediatamente ia ao encontro. Nós vemos Jesus no Evangelho de Marcos, ele indo de região em região, em vários lugares, suprindo as necessidades físicas e espirituais das pessoas daquele tempo. A ênfase do Evangelho de Marcos, que provavelmente, certamente foi escrito em Roma, meus queridos. Sim, na poderosa cidade de Roma. Este evangelho que foi escrito certamente na cidade de Roma foi endereçado inicialmente aos cristãos daquele tempo que estavam passando por grandes apertos, grandes aflições e grandes dificuldades.
Então, a ênfase de Marcos foi mostrar aos cristãos daquele tempo aquilo que Jesus fez. Mas nós podemos ir além disso, não apenas naquilo que Jesus fez, mas eu digo a você, Jesus fez, certamente, muitos milagres, ele fez coisas extraordinárias que nenhum homem poderia realizar, mas Jesus não apenas fez, ele faz hoje. Sim, ele está fazendo hoje, ele continua a estar com aqueles que de coração aberto o confessam, aqueles que decidem recebê-lo na sua vida e ter uma experiência com ele. Eu te digo mais uma vez, tenha uma experiência com Deus, tenha uma experiência com Cristo na sua vida. E Marcos, ele enfatiza o que Jesus fez, mas eu digo a você, Jesus está fazendo e Jesus ainda continuará fazendo coisas. Como diz a palavra do Senhor, no Salmo de número 126, versículo 3, está escrito o seguinte: grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos cheios de alegria. Deus tem feito grandes coisas por nós, são livramentos. Deus tem provido portas abertas, são curas divinas. Deus tem feito maravilhas no meio do seu povo, abençoando muitas pessoas, aqueles que estavam atormentados, perturbados por espíritos malignos e preocupações e angústias. Nós temos visto e compartilhado, e muitos irmãos têm testificado das ações que Deus, através do Espírito Santo e por Jesus Cristo, tem feito à sua igreja e tem feito em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele fez. E isto mostra, irmãos, que Deus não é aquele Deus passivo, distante, longe. Eu sei que nós temos visto muitas coisas ruins nesse tempo, muitas tragédias, muitas tristezas, mas eu digo a você nesta noite, eu digo a você neste dia, Cristo, o Senhor, Ele existe, Ele não está longe de cada um de nós. Basta que abramos o nosso coração, basta que o creiamos, que o clamemos, para que você possa sentir a presença dEle e a sua misericórdia estendendo. Talvez você diga assim: eu não tenho forças, pastor. Mas, mesmo não tendo forças, você pode ir até Ele em oração, diante da sua palavra, ou procure uma de nossas igrejas, para que você receba algo, uma orientação de um pastor, do pastor, naquele dia, para que você possa entender os mistérios de Deus para a sua vida. Deus fez, Cristo fez muitas coisas. Esta é a ênfase do Evangelho do apóstolo Marcos, ou melhor dizendo, do evangelista, do escritor Marcos. Cada evangelista teve um propósito, Mateus um propósito, Marcos um propósito, Lucas teve um propósito de mostrar Jesus como o Filho do homem. Por quê? Porque ele se fez carne, porque ele se tornou homem, passou pelas mesmas angústias que nós. E agora o evangelista, o apóstolo João, no seu evangelho, vai nos mostrar a eternidade, vai chamar Jesus de o Verbo divino de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Marcos vai nos mostrar um Deus que está agindo. Mas você pode dizer: mas eu tenho passado tantas angústias, tantas tristezas. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Marcos, neste versículo que nós lemos, ele vai trazer uma declaração de fé para nós, dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos vai declarar que Jesus é o Filho de Deus. Filho de Deus. O Filho unigênito do nosso Deus. Como diz Paulo aos Gálatas, que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, para estar conosco. E Marcos vai declarar que Jesus é o Filho de Deus. E ele, Marcos, foi partícipe. Ele, Marcos,
foi um dos que comprovaram esta veracidade. Esta veracidade que tem atravessado séculos, anos e anos e anos e décadas. Impérios têm se levantado, governos e outros poderes mais, e culturas, múltiplas culturas, mas Jesus, como Filho de Deus que nos ama, tem atravessado todo este tempo, este período, e nos revelado que Ele é o Filho de Deus. O próprio Mateus revela para nós, no seu Evangelho, capítulo 16, verso 16, ele vai dizer o seguinte, que Jesus estava num local chamado Cesareia de Filipe, com seus discípulos, e Jesus fez a seguinte pergunta: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E os discípulos disseram: olha, Senhor, uns dizem que tu é Elias, uns dizem que tu és João Batista, ou um dos profetas. E Jesus perguntou a eles: e vós? Quem dizeis que eu sou? E a Bíblia diz que Pedro, tomado por Deus e o seu Espírito, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta declaração inspirada por Deus e pelo Espírito, registrada nas Escrituras, nos revelam que Jesus não era um homem comum. Não, meu querido, não era apenas mais um filósofo, ou mais alguém importante da história. Não, Jesus é o Filho de Deus. Pedro havia testificado e visto coisas extraordinárias da parte de Cristo, de nosso Deus, da parte de Jesus. Pois bem, quando Jesus estava na cruz do Calvário, que ele então entregou o seu Espírito, a Bíblia diz que o véu, melhor dizendo, do templo em Jerusalém se rasgou de alto a baixo, tirando a separação, melhor dizendo, que havia entre o homem e Deus, e agora nós podemos nos aproximar de Cristo. E quando isso aconteceu, houve um grande terremoto, e havia um centurião, um soldado romano, responsável por 100 soldados. Este centurião estava lá e outros também estavam lá guardando a Jesus. Quando eles viram o testemunho, aquele centurião, que não era cristão, que não era um evangélico, que não era um judeu, não, ele era um romano, um cidadão romano, um oficial. Quando ele viu tudo aquilo acontecendo, ele disse com os que estavam ali: verdadeiramente, este era o Filho de Deus, ou este era o Filho de Deus. Então, esta declaração de Marcos é significativa, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas, olha o que interessante, João, no seu Evangelho, vai dizer, no capítulo 1, que todos aqueles, no versículo 12, ele vai dizer que todos aqueles, quantos o receberam, aqueles que receberam a Jesus, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora nós podemos ser filhos de Deus por Jesus Cristo. Sim, nós mortais pecadores, nós homens transitórios, podemos ser chamados de filhos de Deus. Porque merecemos? Não, por causa da extraordinária graça e bondade do Senhor. É isso que Deus tem para mim, para a sua vida, para a sua história e para a sua família. E neste versículo nós encontramos mais outras orientações, mais outras revelações da parte de Deus. Ele declara princípio do Evangelho de Jesus Cristo. O nome Jesus, que fora o nome que o anjo disse a José antes do nascimento de Cristo. O anjo disse assim em sonho para José, que era o pai não biológico, mas era o pai de Jesus. Jesus fora nascido do Espírito Santo. O anjo disse assim a ele em sonhos, que sua esposa, que conceberia do Espírito Santo, ele disse: dará à luz a um filho e chamarás o seu nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus é significativo. É um nome que está acima de todo nome.
o nome acima de toda autoridade. A Bíblia diz que Deus deu a Jesus um nome tão poderoso que ao nome dele todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Você está passando por grandes aflições, clame o nome de Jesus. Proclame o nome de Jesus. Declare o nome de Jesus na sua casa, na sua vida. Diga, em nome de Jesus, eu serei liberto. Em nome de Jesus, eu conquistarei. Em nome de Jesus, eu estarei nos céus. Declare o nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Marcos vai declarar princípio do Evangelho de Jesus Cristo. O nome Jesus é a forma grega da palavra hebraica Yeshua. Jesus e Yeshua são a mesma coisa. Só que Jesus é a forma portuguesa da palavra grega, ou da palavra hebraica, melhor dizendo, Yeshua, que significa Josué. Jesus, Jesus, que é a forma grega. Mas o seu significado é que é muito interessante. O significado é: o Senhor salva, o Senhor é salvação. Toda vez que você clamar ao nome de Jesus, você está declarando e clamando a salvação do nosso Deus. O nome Cristo, um nome sublime, que está ligado ao nome de Jesus, é um título do Antigo Testamento. A palavra Cristo é a palavra portuguesa, que vem do grego Christos, que vem do hebraico Messias, que significa ungido. Era um título do Antigo Testamento em que algumas pessoas eram separadas para determinadas funções e incumbências. Profetas, reis e sacerdotes. Estes homens eram ungidos, eram como se fossem Cristos, eram separados para a obra do Senhor nosso Deus. E Cristo Jesus, como diz o evangelista Lucas, no capítulo de número 4, quando Jesus estava em uma sinagoga, ele disse no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, verso 18, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Jesus fora ungido para quê? Para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Cristo é o título que significa ungido. Jesus fora ungido, separado, meus queridos, para proclamar a salvação a todos os povos de todos os lugares. E Marcos nos faz mais outra revelação. A palavra de Deus é algo extraordinário. Marcos vai nos dizer: princípio do Evangelho. Uma palavra que hoje para nós aqui, seja em Marabá, ou no Brasil, ou talvez em outros lugares, evangélico. Mas o que significa evangelho? Era uma palavra, irmãos, que antes, quando alguns generais, alguns líderes, algumas batalhas que venciam, e alguém, um arauto, proclamava uma boa notícia de que o imperador estava chegando, ou de que eles haviam conquistado vitória. Esta palavra, evangelho, não é um rótulo de religiosidade, não. A palavra evangelho significa boas notícias, boas novas. Ou seja, no mundo tenebroso em que vivemos, diante dos altos e baixos da vida, como um homem chamado Jairo, que um dia pediu a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 5 deste mesmo Evangelho de Marcos, um dia o homem Jairo pediu a ajuda de Jesus, sua filha estava morrendo, estava moribunda. E quando Jesus
se demorou um pouco para chegar por causa da multidão e porque havia feito o milagre da mulher do fluxo de sangue, as pessoas chegaram para Jairo e disseram: não incomodes mais o mestre, tua filha morreu. Jesus tinha boa notícia e boa nova, disse para ele: crê somente. Que ele deveria crer no Senhor, que ele deveria crer naquilo que Jesus estava ali naquele momento dizendo para ele: não temas, crê somente. Jesus tinha boas notícias. Jesus foi lá, à casa de Jairo, entrou, e aquela menina que havia morrido, Jesus a tomou pela mão e disse: Talita cumi, uma palavra aramaica do dialeto da língua popular dos israelitas, dos judeus. E aquela menina se levantou, e aquela família então celebrou a menina que estava morta. Por quê? Porque ali estava aquele que tinha a boa notícia de salvação para aquelas pessoas e de cura divina. Eu começo a encerrar esta reflexão dizendo a você: apesar de as notícias não estão sendo tão agradáveis no tempo em que vivemos, pandemia, epidemias, pobreza, violência, mas o Senhor tem boa notícia para você. A palavra de Deus tem boa notícia. Há esperança para o teu futuro. A vitória para você. A boa palavra de Deus para você. O Evangelho é boa notícia para aqueles que estavam perdidos, para aqueles que não tinham nenhuma esperança. Se você se acha em meio a este vendaval de coisas ruins, Deus tem boa notícia para você. Olha o que o salmista diz no Salmo 118, versículo 7, diz que aqueles que creem em Deus, ele diz assim: não temerás as más notícias, porque o seu coração está firme, confiando no Senhor. Confia no Senhor. Confia. As adversidades elas vêm, as guerras vêm, as lutas vêm, mas há uma boa notícia: Deus está no controle. Deus tem todo o poder. Jesus, ele veio, pregou, foi crucificado e morreu, mas ao terceiro dia, ele ressurgiu. E um dia, ele voltará para nos buscar. Se alguém disse coisas ruins para você, se alguém disse notícias ruins, Deus tem boa notícia para você. Muito bem, nós vamos fazer uma oração. Neste momento, fazer uma oração, agradecendo a Deus por este culto, por esta palavra e rogando a Ele que Ele abençoe a tua vida. Ore com fé agora e clame ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela tua palavra que é poderosa, pois como diz, passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não há de passar. Como diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Abençoa cada família, cada lar, meu Deus, cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor. Restaura os lares em Marabá, restaura as famílias, Senhor, aqueles que estão sem esperança. Deus, Tu és o Deus da esperança. Aquele que tem recebido tantas notícias ruins ou palavras negativas, Tu tens a palavra de vida para esta pessoa que está angustiada e triste neste momento. Abençoa, meu Deus, livra, Senhor. Ó Senhor, promove a salvação no nome de Jesus, que o Teu Espírito, Senhor, faça coisas gloriosas como o Senhor fez, como o Senhor tem feito e como o Senhor continuará fazendo grandes coisas. Assim, abençoa a todos, a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queremos agradecer a Deus por este culto, por esta reunião, pedindo a você que nos acompanhe no canal do YouTube da TV Kairos. Lá no YouTube tem o canal da TV Kairos. Você pode se inscrever e acompanhar os cultos e demais programações, assim como o canal digital da TV Kairos, na televisão, aqui em Marabá, 7.1. Você pode estar também acompanhando. Sempre nós estamos vendo os programas que têm abençoado muitas vidas. Assim, nós agradecemos
a Deus, agradecemos ao pastor da nossa igreja, que é o pastor Salles. Vamos ouvir mais um louvor e pedindo que Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua família, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Continue ouvindo-nos, assistindo-nos e vamos ouvir um último louvor nessa noite. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. A presença do Senhor é real. Aleluia. Neste lugar, nesta hora. Que essa presença também possa chegar ao teu lar nesta noite. Aleluia. Na tua casa. Com cura, com milagres, com libertação para a tua vida, para a tua família. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje alguém falou seu nome para mim, e você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho e entregue à solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Aleluia. Que você possa tomar posse das bênçãos do Senhor para a tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Um sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho e entregue à solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar você.